Saímos há pouco de eleições europeias, motivo mais do que suficiente para falarmos sobre o retrato das migrações na Europa. Viemos, por isso, à Escola Superior de Enfermagem do Porto para a conversa no Somos Academia. A nossa história coletiva está intimamente ligada à imigração desde sempre. Por isso, importa falar sobre o retrato das migrações na Europa. Viemos até à casa de uma das áreas profissionais de onde mais profissionais exportamos nos últimos anos, a Escola Superior de Enfermagem do Porto. Venham daí connosco. E no Somos Academia, dedicado ao retrato das migrações na Europa, são nossos convidados Francisco Porto Fernandes, presidente da Federação Académica do Porto, e também o professor Augusto Santos Silva, que teve, entre outras funções, a função de presidente da Assembleia da República e também ministro dos Negócios Estrangeiros. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela vossa participação nesta edição dedicada a um tema que nos é muito grato em Portugal, as migrações. Professor, somos um país de emigrantes e de imigrantes. Importa, por isso, falar sobre este tema tão relevante para a nossa sociedade. Sim, somos um país de emigrantes, pelo menos desde o século XV. Mesmo quando tínhamos um império colonial, houve milhares e milhares de portugueses que se estabeleceram fora dos limites do império colonial. Por exemplo, na China ou no Japão, que nunca foram parte do império colonial português. E mais recentemente somos também um país de imigração. O que quer dizer que hoje temos, aliás, um saldo migratório positivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vem mais gente para Portugal do que os portugueses que saem para o estrangeiro. Este saldo migratório positivo, Francisco, leva também a FAP a apostar nesta temática nos 50 anos do 25 de Abril de 74. É um tema também muito grato para a Academia do Porto. Sim, sem dúvida. Portugal é conhecido por bem receber e também muitos portugueses já tiveram de sair de Portugal em busca de uma vida melhor. E por isso é fundamental nos 50 anos do 25 de Abril e também quando temos a ameaça de alguns extremismos que nos levam a crer que a imigração tem a ver com criminalidade, nós também, a Academia, os estudantes, falarmos deste assunto de um ponto de vista esclarecido, com dados científicos e evidência científica e falar sem rodeios destes fenómenos que são naturais de um mundo que é cada vez mais global. Falar deste ponto de vista esclarecido nem sempre acontece, principalmente nos últimos meses. Temos notado na nossa sociedade esta polarização do discurso no que toca às migrações. Por que é que lhe parece que isto acontece? Porque é um tema fácil para suscitar exaltações. E, portanto, todos aqueles que, à falta de argumentos, exploram as emoções, tendem a explorar este tema. Por isso é que nós devemos debatê-lo com muita ponderação, muita prudência. Não é um tema fácil, com até frieza analítica, para perceber bem o que está em causa. Agora, devo dizer que Portugal é exemplar do ponto de vista do acolhimento, mas também é exemplar do ponto de vista da emigração. As comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, que eu conheço bem, porque como Ministro dos Estrangeiros, durante quase 7 anos, era o responsável pela política das comunidades e depois, entre 19 e 24, fui deputado eleito pelos portugueses residentes fora da Europa. As comunidades portuguesas são um caso de estudo internacional do ponto de vista da integração nos países de acolhimento. Os portugueses em França, os portugueses nos Estados Unidos, os portugueses no Luxemburgo, os portugueses no Reino Unido, de todas as gerações e de todas as categorias socioprofissionais, sejam homens ou sejam mulheres, tenham ido jovens de Portugal, tenham já nascido filhos de portugueses no estrangeiro, respeitam integralmente as leis e os costumes e as instituições dos países em questão, progressivamente
participam cada vez mais nessas instituições. Há portugueses que são membros de governos, há lusodescendentes que são membros de governos, há lusodescendentes que são autarcas em França ou na Inglaterra, há lusodescendentes que são membros de congressos estaduais em vários estados dos Estados Unidos, a vice-presidente, uma das vice-presidentes da Câmara Baixa do Parlamento canadiano é de origem portuguesa, nascida, aliás, em Portugal, em Portimão, se não me falha a memória, mas de certeza no Algarve. Portanto, há esta participação crescente, há um respeito escrupuloso pelas instituições, os costumes e as leis dos países em que estão inseridos, ao mesmo tempo que mantém intactos todos os vínculos cívicos, afetivos, emocionais, culturais com o país de origem, com Portugal. E, portanto, essa nossa exemplaridade como emigrantes é uma exemplaridade que nós também devemos comunicar aos imigrantes que nos demandam. Porque, para mim é claro, não quero monopolizar, mas para mim é claro, eu tenho uma concepção republicana da vida e da justiça. Republicana no sentido em que pertencemos à mesma comunidade e a comunidade é que tem regras comuns. E, portanto, se eu recebo uma pessoa que vem da Guiné-Bissau, devo receber com todo o acolhimento, claro. Tanto mais que essa pessoa partilha a minha língua, essa pessoa partilha muitos traços culturais que eu também partilho. Mas essa pessoa sabe que em Portugal a mutilação genital feminina é crime. E não é por ela ser da Guiné-Bissau que pode fazer ou apadrinhar ou permitir mutilação de meninas em Portugal. Portanto, esta clareza é necessária. E essa adequação que também teremos que ter quando chegamos a um território que acaba por não ser o nosso de origem. Aquilo que pergunto, Francisco, estamos num país de saída, em particular de saída de estudantes universitários, que muito antes de terminarem o seu curso já pensam noutras paragens. Como é que estamos neste momento quando os dados de 2022 e 2023 foram tão elucidativos no que toca a estudantes que chegam para fazer os seus estudos vindos de outros países, mas também a estudantes que querem sair de Portugal? Sim, são dois fenómenos distintos. Felizmente, e cada vez mais, o nosso ensino superior é multicultural, seja ao nível dos programas de mobilidade, mas aqui estamos a falar mesmo de migração, de estudantes de outros países que vêm estudar para Portugal. Isso é algo que deve ser valorizado, porque se por um lado é bom para os próprios estudantes portugueses terem contactos com outras culturas, é também uma missão e uma obrigação social de uma democracia ocidental como a portuguesa. Se nós antes do 25 de Abril, muitos dos jovens tinham de emigrar à procura do seu sonho, para se formar, para ter oportunidades, nós também temos de receber pessoas de países menos desenvolvidos, mas também de países desenvolvidos que cá queiram estar. E depois temos as próprias migrações dentro da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito à imigração da fuga de talento dos jovens portugueses. Neste momento, e para preparar uma data importante para a FAP, eu estou a terminar de fazer uma espécie de lista de um think tank dos 9 a 11 melhores cabeças pensantes da Academia do Porto para a FAP. E a verdade é que de todos eles que já não estão a estudar, uma grande parte está lá fora. Nós vivemos num mundo global e o desenvolvimento das capacidades e da formação dos jovens portugueses não foi acompanhado pelo crescimento da economia portuguesa e, portanto, nós hoje temos muita fuga de talento, muitos jovens universitários que estão a acabar e já estão a pensar em ir lá para fora, e se por um lado este mundo global é muito bom, é positivo, se as migrações também e o irmos para fora é um abrir de horizontes, também temos de ter esta preocupação cá dentro em as pessoas poderem ir lá para fora por vontade e não por obrigação, quando falamos de um poder de compra que desceu 30% desde 2011 para os jovens e daquele número de 30% dos jovens que foram forçados a emigrar. Eu acho que no tema das migrações, seja quando nós vamos lá para fora, seja quando recolhemos, a grande solução é o equilíbrio. Ou seja, muitas vezes, seja à direita ou à esquerda, se por um lado não há problema nenhum, não é preciso adaptação nenhuma dos migrantes, num dos extremos, por outro, os migrantes são criminalidade. E é
é na moderação, é no conhecimento, é no dizer que para a segurança social portuguesa é fundamental o contributo dos imigrantes, é o dizer para certos setores da economia, e nós vemos no nosso dia-a-dia, sem os imigrantes nós não conseguíamos funcionar, que é nesta moderação que têm de ser vista as migrações. E depois, outro paralelismo de vermos, enquanto país, o que temos de fazer também para conseguir reter o talento, porque se não é necessariamente mau os jovens portugueses terem horizontes, irem lá para fora, também não os podemos forçar a sair do nosso país, porque não só pelos próprios jovens, mas também por uma lógica de país. Não podemos retirá-lo desta categoria de cabeça pensante da Academia do Porto. É professor, está ligado à Faculdade de Economia. Aquilo que lhe pergunto é como é que olha para estes talentos que vai tendo a oportunidade de acompanhar, ou futuros talentos, que acabam por escolher sair do país para concretizarem o seu sonho profissional e também melhorarem a sua vida. Na minha opinião, é preciso distinguir com clareza três coisas que são diferentes e que pedem debates específicos. Começando pela mais difícil, que é a migração. É o facto de nós hoje termos entre os nossos emigrantes jovens qualificados com ensino superior, com formação avançada, que se estão a radicar no estrangeiro, em países europeus, da União Europeia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Suíça, na Noruega, por aí fora, é um motivo de grande preocupação. Primeiro, porque na prática nós assumimos os custos de formação desse talento e agora é a Alemanha que está a usar os engenheiros cuja formação nós pagamos, é a Inglaterra que está a usar os enfermeiros cuja formação nós pagamos e assim sucessivamente. Em segundo lugar, porque essa sangria de talentos diminui o nosso estoque de capital humano e, portanto, a nossa capacidade de crescer economicamente e de inovar. E terceiro, porque nós todos conhecemos bem a razão disto. A razão disto é a disparidade que há do ponto de vista salarial entre Portugal, de um lado, ou a Grécia, ou mesmo a Espanha, e, do outro lado, países como a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Suíça e por aí fora. E, portanto, esta disparidade salarial, este hiato que existe, tem que ser coberto. E só é coberto com melhores salários, o que pede maior produtividade e maior competitividade da nossa economia. E não há volta a dar. Na minha opinião, que é, enfim, apenas uma opinião, nem sequer é por via fiscal que nós resolvemos ou minoramos isso. É mesmo por via das remunerações salariais. Esse é um problema. E eu distingo da mobilidade dos jovens, da mobilidade designadamente académica e em particular estudantil, porque isso é um propósito que nós temos e que nos beneficia a todos. O espaço europeu do ensino superior, o processo de Bolonha, é um incentivo a essa mobilidade, é permitir que um jovem português que faz a licenciatura aqui na Escola Superior de Enfermagem possa fazer o mestrado numa escola sueca, o jovem finlandês que faz a licenciatura em Helsínquia possa fazer o doutoramento aqui no IPATIMUP e assim sucessivamente. E isso é desejável, essa mobilidade abre mundo, constrói uma cidadania europeia e constrói-a da melhor maneira, que é na formação e nos afetos. Nós gostamos muito de dizer em Bruxelas que há mais de 1 milhão de cidadãos europeus que são filhos do Erasmus, isto é, que nasceram das relações afetivas, amorosas, de vida que se foram criando entre pessoas que se conheceram nesse circuito. Terceiro, e portanto, do meu ponto de vista, a mobilidade deve ser desejada. Nós não podemos travar isso. Se travar isso, não resolveria o primeiro problema, que é um problema de natureza salarial, e agravaria a curto ou a médio prazo esse problema. E a terceira coisa é a internacionalização. Eu retomei no dia seguinte a terminar as minhas funções na Assembleia da República, retomei as minhas funções académicas na Faculdade de Economia do Porto. Claro que aterrei no meio do segundo semestre, portanto só retomarei as aulas em setembro. Mas retomarei as aulas em setembro, numa licenciatura que é Gestão, noutra licenciatura que é Economia, num programa de doutoramento em Gestão. Numa das disciplinas, eu vou lecioná-la em inglês. Porquê? Porque o doutoramento, ele próprio, esse curso de doutoramento, é todo ele em inglês. E porquê que é em inglês? Porque o seu público é internacional. Portanto, não é aquela coisa que seria parola de eu estar perante 20 portugueses numa sala e estamos todos a falar mau inglês. Não, é porque eu terei alunos portugueses,
terei alunos espanhóis, terei alunos italianos, terei alunos polacos, o que seja. É um curso internacional. E é um curso internacional que tem este nível exatamente porque as pessoas acreditam que, no caso da Faculdade de Economia do Porto, tem o nível necessário e também porque aquilo que nós vamos estudar, a economia, a gestão, é hoje uma disciplina muito internacionalizada no Porto, ou em Utrecht, ou em Berlim, ou em Nápoles. Na prática, nós estudamos pelos mesmos livros, vemos os mesmos papers, frequentamos as mesmas conferências. E, portanto, essa internacionalização é muito importante e é uma seiva viva que alimenta a universidade. Hoje em dia, há mais de 400 mil estudantes no ensino superior em Portugal. 500 mil, acho. Mais de 10% são estrangeiros. Isso é uma coisa boa para a nossa universidade. Muitas vezes, nós, os portugueses, deixamos toda a alegria no Brasil e ficamos com toda a melancolia. E gostamos muito de exercer essa melancolia contra nós próprios. Achamos sempre que somos piores do que o que somos. E, em alguma ladainha que existe a propósito da mobilidade, as pessoas tendem a ver só o lado negativo, os portugueses que saem. Mas há muitos, mesmo muitos, jovens que vêm do Brasil, que vêm de Angola e devem vir, mas vêm também de Espanha, vêm da Polónia, vêm da Finlândia, vêm dos Estados Unidos, vêm da Inglaterra, para a nossa universidade e para os nossos centros de investigação, e isso é muito bom para o nosso desenvolvimento. Nós cá na escola temos bastante estudantes de Erasmus que vêm para cá procurar estudar, porque de facto cá em Portugal, ao contrário do que muitas vezes é dito na comunicação social, a educação é bastante boa e os estudantes procuram a educação cá. Nós temos bastantes estudantes vindo de todas as partes do mundo, mas também temos vários estudantes que através do programa Erasmus, Vasco da Gama, etc., procuram condições noutros países também para estudar, porque a verdade é que o programa Erasmus é um ponto que ajudou muito na globalização também dos estudantes e também ajuda na educação dentro da Europa. Sim, na minha opinião é uma realidade muito positiva, porque comparando também um bocadinho a experiência que eu tive cá em Portugal com a experiência que tenho em Espanha, as realidades são completamente diferentes. As funções também acabam por variar um bocadinho. Tenho também algumas noções relativamente a outros países, como Inglaterra, Alemanha, também um pouco da pesquisa que fiz antes de emigrar. Na verdade, acho que é algo muito positivo, porque assim nós temos contacto não só com pessoas de diferentes etnias, de diferentes países, com diferentes culturas, e é sempre um processo de aprendizagem, porque eles aprendem connosco e nós aprendemos com eles. E a escola, nesse sentido, está muito bem preparada para receber tantos estudantes de Erasmus, como também para nós próprios, se quisermos abordar essa questão. Eles fazem sessões de esclarecimento contra Erasmus e nós podemos sempre sentir-nos seguros aqui e podemos sempre optar por ir de Erasmus. É um programa bastante positivo e eu vejo sempre vantagens no mesmo. Aqui na escola temos pessoas de vários países, isso é verdade, mas lá está, os próprios Erasmus também são muito positivos e é algo que interessa muito aos nossos estudantes, até porque se calhar já ficam um bocadinho com aquele contacto, conhecem países que possivelmente até podem vir a ser o próprio futuro, enquanto futuros profissionais. Francisco, isto leva-me à pergunta: uma academia multicultural é necessariamente uma academia mais rica, com a partilha de experiências e de contextos que acaba por acontecer? Sim, já vou aí, só comentando aqui um bocadinho o que o professor Augusto Santos Silva estava a dizer. Realmente, a experiência internacional é fundamental para os estudantes, mas não só no ponto de vista individual, mas também para a economia portuguesa, para o desenvolvimento de Portugal. Ainda agora estive em Tirana, na Albânia, nos 25 anos do processo de Bolonha, numa reunião na delegação portuguesa, numa reunião do Espaço Europeu do Ensino Superior. E realmente nós vemos a riqueza
do que é a União Europeia, do que é o espaço europeu do ensino superior e de quão positivo é nós estarmos inseridos nesse espaço, temos a oportunidade da mobilidade, porque realmente é algo que é insubstituível, que é vermos outros horizontes, vermos outros mundos, outras economias, outras maneiras de trabalhar, outras maneiras de ser produtivo, e realmente isso é muito positivo. Nós agora recentemente tivemos este pacote de medidas do governo para os jovens, ao nível do IRS jovem, ao nível da isenção de IMT, etc. São medidas que a FAP pronunciou-se como positivas, obviamente, mas eu penso que também é preciso nós falarmos do que é estrutural, não é? Não vai ser o IRS jovem, não vai ser a isenção de IMT, nem vai ser uma coisa ali ou acolá que vai fazer o nível salarial dos jovens portugueses comparar-se ao nível de um jovem alemão, norueguês, e nem queremos ir tão longe, queremos, mas não é muito possível no curto prazo. É medidas estruturais. E as medidas estruturais provêm de quê? Provêm de mais produtividade, mais desenvolvimento, mais inovação, para criar mais valor, para podermos crescer enquanto país e aí sim conseguir pagar mais e melhores salários e aí sim conseguimos reter talento. Portanto, acho que é muito importante também separarmos aqui o que é de emergência, do que até os estudantes podem reagir positivamente, do que é estrutural e do que vai fazer a diferença a longo prazo. Relativamente ao que é um ensino superior multicultural, é fundamental. Aliás, um dos principais problemas do programa Erasmus hoje em dia, e que eu tive a oportunidade agora de Tirana assinalar, é realmente o que se sente de os estudantes que recebem, ou seja, os países que recebem, muitas vezes não têm este contacto com os estudantes de mobilidade. Nós, obviamente, quando falamos multicultural, não falamos só de mobilidade, falamos também de muitos estudantes, e em Portugal nós temos muito, principalmente da CPLP, que vêm para Portugal fazer as suas licenciaturas completas, os seus mestrados, os seus doutoramentos. Mas quando falamos do programa Erasmus, por exemplo, nós ainda temos uma dificuldade nos países que recebem, os países de acolhimento, de integrar os estudantes Erasmus com os estudantes nacionais. Normalmente, e aqui no Porto é exemplo paradigmático disso, nós temos os estudantes Erasmus em turmas Erasmus, temos estudantes Erasmus a frequentar bares e locais de Erasmus, e há ali um contacto multicultural entre estudantes de Erasmus, de Itália, de Espanha, da Polónia, mas que não têm aquele contacto dia-a-dia com os estudantes portugueses, que era muito importante, até por uma razão de equidade social, porque infelizmente nós ainda temos apenas 2% dos estudantes portugueses a frequentarem programas de mobilidade, e um dos principais motivos é motivos de natureza socioeconómica, os apoios ainda não são suficientes, e portanto, o haver esta maior inclusão dos estudantes de Erasmus nos países em que os recebem e com os estudantes nacionais, diminuiria aqui um bocadinho este desfazamento de experiência multicultural que existe entre os estudantes que têm a oportunidade de ir de Erasmus e dos outros que não têm a oportunidade. Obviamente que há também uma grande parte que não vai porque não quer. E isso é preciso também nós termos atenção. Quando falamos de um ensino multicultural, falamos de um ensino superior que recebe para graus, que recebe de forma aberta, como as instituições de ensino superior têm de ser, que recebe qualquer um, que não tem problemas, e acho que isto é muito importante hoje em dia, quando se fala de cortar relações a 100% com determinados países. É importante nós não confundirmos ditadores e líderes políticos com jovens e estudantes. Nós também há 50 anos tínhamos uma ditadura e tivemos a oportunidade de ir para lá para fora estudar e de receber todos de braços abertos, porque realmente a universidade, o ensino superior politécnico tem de ser espaços de conhecimento para tornar as pessoas melhores cidadãos e também dar-lhes as ferramentas para serem no futuro mais completos, mais felizes. E não podemos esquecer que o programa Erasmus tem um início, muitas vezes, no ensino secundário com o Erasmus+. Professor, voltando à base da nossa conversa, durante as diferentes funções políticas que teve a oportunidade de ir desenvolvendo, defendeu sempre que Portugal deveria ser um país integrador e acolhedor. Já estamos a saber ser esse país integrador e acolhedor ou cada vez menos? Não, como o país, sim, a sociedade portuguesa é bastante acolhedora. O nível de integração que as comunidades estrangeiras em Portugal se habituaram a conhecer foi bastante alto. Infelizmente, há hoje em dia uma sombra que resulta do facto de o sistema partidário português ter hoje uma força política que vive de incentivar discurso de ódio
e que toma como alvo desse discurso de ódio, um dos alvos, os estrangeiros. Isso é um risco para o nosso modo de receber, é um risco para a nossa coesão, é um risco para a nossa reputação internacional, é uma ameaça que, na minha opinião, devemos enfrentar. O aumento das migrações é um assunto que já é um bocadinho normal, cada vez mais recorrente. Acho que nós já saímos do ensino superior com a ideia de que se calhar o nosso futuro é fora. Acho que é um bocadinho por aí. Nós, neste momento, em Portugal, temos a maior taxa de imigração da Europa, sendo que, neste momento, temos cerca de 30% dos nossos jovens que imigraram, ou seja, estão a viver fora do país que os viu crescer. Isto acontece não porque os jovens querem, mas sim porque se sentem obrigados, devido às condições precárias e económicas, principalmente, que têm cá dentro do país. Nós cá, se quisermos ter uma vida, digamos, mais ou menos estável e que nos traga também algum bem-estar, temos de ter no mínimo 2, 3 trabalhos, porque um só emprego não chega. Para pagar uma casa é absurdo, para se quisermos ter família, eventualmente, lá está, um trabalho só não chega. Mas isso não me impediu todo de vir para a enfermagem, porque lá está, já tinha em mente a opção de ir para fora. De facto, a enfermagem é sim uma profissão desvalorizada e torna-se um bocadinho apelativo ir para fora por causa das condições que fornecem e também questões monetárias, mas o que me faz ficar em Portugal é precisamente o nosso ensino, que é algo muito rico, e nós saímos aqui efetivamente dotados com competências que nos permitem dar os melhores cuidados de saúde aos utentes, mas lá está, o estrangeiro é cada vez mais apelativo e as pessoas tendem a procurar melhores condições de vida para poderem conseguir ter uma casa própria, construir uma família, coisa que em Portugal atualmente não é tão possível, dadas as rendas elevadas e os maus salários, e torna-se um bocadinho complicado. A saída dos enfermeiros do país está muito relacionada com a não valorização da profissão aqui em Portugal, e acho que não vejo um progresso positivo nesse aspecto, infelizmente, mas acho que é muito aquilo que já nos é incutido aqui na própria escola também, porque as pessoas saem daqui já a achar que só têm futuro se forem para fora. Professor, não podemos passar ao lado daquilo que são as crises políticas que estão a acontecer um pouco por todo o mundo. A guerra na Ucrânia é uma delas e que decididamente influenciou também a forma como a nossa sociedade tem olhado para as migrações. Não é o único caso no nosso mundo. Como é que tem acompanhado estes conflitos que têm tornado as sociedades também elas mais polarizadas por isso mesmo? Com muita atenção e muita preocupação, designadamente o conflito que hoje ocorre em território europeu. A grande vitória do pós-guerra, de que a União Europeia é a encarnação exemplar, foi o facto de o continente europeu ter deixado de ser um continente de guerras. Foi na Europa que se fizeram as 2 guerras mundiais do século XX, com milhões e milhões de mortos e milhões de vítimas, e nós temos conseguido, nestas últimas 7 décadas, tínhamos conseguido ter um relacionamento entre os Estados firmado na ideia de que os conflitos se resolvem por via política e diplomática e não por via militar. Infelizmente, a Rússia invadiu a Ucrânia. Na minha opinião, é uma violação claríssima da ordem de segurança da Europa e do direito internacional. A Ucrânia tem todo o direito de se defender e nós temos a obrigação de apoiá-la, mas evidentemente temos que apoiar a Ucrânia de forma a que haja condições políticas para haver um entendimento que passe por a Ucrânia preservar a sua integridade territorial, a sua independência e a sua soberania. E não podemos esquecer que a grande comunidade de ucranianos que já vivia em Portugal aumentou, também no que toca às universidades, mas não excluindo esta comunidade russa que também está em Portugal
e que faz parte desta comunidade estudantil da Academia do Porto. Como é que a FAP tem acompanhado este tópico sensível, onde temos duas nacionalidades que não podem, de alguma forma, ser separadas desta equação? Sim, sem dúvida. Desde o primeiro momento que o movimento estudantil, nomeadamente a FAP, condenou veementemente a Rússia do ditador Putin pela invasão bárbara à Ucrânia. Isto não quer dizer que os estudantes russos não devam ser recebidos e bem tratados em Portugal. Como eu disse há pouco, os estudantes e os jovens russos não têm culpa nenhuma do líder ditatorial e que invadiu de forma bárbara um país como é a Ucrânia e, portanto, obviamente, nós não devemos, e eu não tenho dúvidas nenhumas do que estou a dizer, não devemos, obviamente, negar a educação, as mesmas oportunidades aos estudantes russos só por terem o azar de ter um ditador como é Putin. E depois temos de estar sempre ao lado dos estudantes ucranianos, dos ucranianos, para que eles possam cá desenvolver os seus estudos que viram interrompidos e que um dia possam regressar para reconstruir a Ucrânia, se assim o entenderem. Acima de tudo, o que eu acho importante em todos os casos das guerras, dos conflitos que nós temos vivido, uma posição da FAP é uma posição da FAP, da posição da FAP é uma posição pela paz e pelo direito à educação. Nós, desde dia 7 de outubro, na faixa de Gaza, morreram 12 mil crianças, 87% dos estabelecimentos de educação estão encerrados. Desde a guerra começou na Ucrânia, a invasão russa na Ucrânia, 4 mil escolas foram destruídas e, portanto, nós temos de estar na parte da paz, do direito à educação, e é isso que nós temos apelado também ao poder político português, é, acima de tudo, estar ao lado da paz e do direito à educação destas crianças que não têm, jovens que não têm culpa nenhuma destes conflitos. E depois, sem nunca esquecer que, obviamente, os motivos geopolíticos, Israel tem direito a defender-se, mas acima de tudo este direito à educação, que muitas vezes nós nos esquecemos que na Ucrânia 4 mil escolas foram destruídas e as 4 mil escolas não é um momento só de guerra, é um momento de futuro. Há ali 4 mil escolas onde estudavam milhares e milhares de crianças, milhares e milhares de jovens, nas quais o direito ao futuro está comprometido. São jovens que o seu olhar para o futuro é muito diferente do que é o meu, do que é dos meus colegas. E temos de ter esta sensibilidade internacional de defender sempre o direito à educação, porque o direito à educação é fundamental para evitarmos futuras guerras, porque não há melhor remédio para a guerra e para os conflitos do que a formação, a educação. Como nós costumamos dizer na FAP e no Movimento Associativo Nacional, realmente a educação é a chave para a paz. Isso leva-nos, professor, aos pedidos de asilo na Europa. No ano passado superaram 1 milhão. Como é que olha para estes números? O direito ao asilo é um direito. E o acolhimento de refugiados e de solicitadores de asilo é uma obrigação moral, mas também legal dos Estados. 1 milhão que a Europa recebeu deve ser posto em perspectiva com os 450 milhões de pessoas que a Europa tem. E, portanto, eu faço uma distinção que é uma distinção, digamos que não é absoluta, mas é útil para nós podermos raciocinar entre as migrações económicas e a questão dos refugiados e dos solicitadores de asilo, e em relação às questões do asilo é mesmo uma obrigação. E devemos acolher as pessoas e temos feito isso, e sobretudo não devemos usar uma coisa que é moralmente sempre muito negativa, que é o duplo padrão. Achar que os ucranianos está tudo bem, mas se forem refugiados sírios ou solicitadores de asilo do Afeganistão ou da Somália, já torcer o nariz. Não. São todos seres humanos e a nossa obrigação é para com todos. E essa obrigação é também das estruturas de ensino superior para que possam estes indivíduos dar continuidade ao seu percurso académico. Esse percurso académico necessariamente tem que ter apoios que vêm do Estado Social. Como é que estamos nesse domínio? Tens recebido muitos casos de dificuldades de estudantes estrangeiros na FAP? Sim, temos casos dramáticos, nomeadamente desde que nós abrimos a nossa residência na Rua da Banharia, há este conhecimento por parte
das pessoas, das estruturas estudantis, que nós temos 40 camas, que infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, estão completas, mas não há quase um mês em que eu não recebo uma chamada de uma situação de emergência de um estudante internacional, como muitas vezes não estão ao abrigo da ação social, da segurança social portuguesa, estão em casos mesmo dramáticos e sem sítio onde dormir na noite a seguir. E é algo que nos deve preocupar muito também enquanto sistema de ensino superior, é como é que nós vamos responder a estes jovens que vêm para Portugal em busca do sonho do conhecimento, o sonho, muitas vezes o sonho europeu, e depois vêm-se desprotegidos porque realmente não são elegíveis para determinados apoios da ação social do Estado português, mas tem de haver uma resposta. E nós temos apelado ao anterior governo, a este governo, que realmente reflita sobre de que moldes é que nós podemos responder a estes estudantes, porque realmente não pode continuar este apertar de dezenas de jovens aqui na Academia do Porto, em que estão em situações absolutamente dramáticas, muitas vezes sem dinheiro para comida, para medicamentos, sem casa, e andam basicamente a sobreviver da solidariedade de diferentes grupos e ONGs, o que muitas vezes não é suficiente para a sua continuação dos estudos em Portugal. E no término da nossa conversa, para notas muito breves, um dado positivo. Mais de 3 mil milhões em remessas que nos chegaram dos nossos imigrantes. É dinheiro importante para a nossa economia e que revela uma comunidade portuguesa que continua a querer investir no seu país. Sim, e que considera Portugal como um país seguro, porque a maior parte dessas remessas assumem a forma de poupanças bancárias no sistema bancário português. E está a crescer também o volume de investimentos oriundos da diáspora. Portanto, pessoas que, a partir da diáspora, estando lá, ou tendo regressado, ou tendo projetos de regressar, estão a investir, a criar emprego, a criar empresas em Portugal. Francisco, para o minuto final, como é que podemos conseguir trazer novamente estes portugueses para dentro de portas, na perspectiva de um jovem estudante e que é presidente de uma associação muito importante para as diferentes academias do país? Sim, eu acho que acima de tudo temos de separar em dois grupos: os que quererão regressar porque emigraram por motivos financeiros, criaram o seu próprio projeto de vida, e entre os que o fizeram por escolha pessoal, por alargar horizontes, vontade até amorosa, como é o caso dos casais Erasmus, que muitas vezes pretendem escolher um sítio onde ficar. Presumo que a tua pergunta fosse para os que foram obrigados. Eu acho que se temos as medidas de urgência que este governo já foi implementando e os sinais são positivos, nós temos de nos preocupar acima de tudo com as medidas estruturais, ou seja, de que forma é que Portugal, a economia portuguesa, se pode desenvolver para ser mais produtiva, para ter mais e melhores salários, porque essa é a única forma estrutural de nós trazermos de volta os jovens portugueses. Não é através de uma isenção de IMT ou de imposto de selo, que na compra de uma casa pode poupar uns milhares, que vai trazer os jovens portugueses. É mesmo algo estrutural, é esse o pensamento que tem de haver, uma reforma estrutural do país para poder conseguir e reter o melhor talento. Francisco Porto Fernandes, professor Augusto Santos Silva, muito obrigado por terem estado connosco no Somos Academia, dedicado às migrações. O Momento Academia é o espaço dedicado ao elogio do Presidente da Federação Académica do Porto a iniciativas e figuras ligadas à Academia. E Francisco, hoje de olhos postos no desporto universitário. Sim, hoje falamos de desporto universitário, falamos de campeonatos nacionais universitários, onde se destacaram várias associações de estudantes da Academia do Porto. Tivemos 2 campeões, em voleibol masculino, a Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto, e no voleibol feminino, a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que agora vão para os europeus na Hungria com toda a força e para ganhar. E lá estaremos para celebrar, esperamos nós, com estes estudantes da Academia do Porto. Fab no Bairro é um projeto que nasceu para dar resposta
às necessidades dos bairros sociais da cidade do Porto. É um projeto que pretende apoiar as crianças e não só, os jovens e adultos, todos aqueles que precisam de um apoio e de solidariedade dos estudantes. Como é um projeto que é concebido pela FAP, é um projeto que sobrevive à conta do voluntariado dos estudantes da Universidade do Porto, da Academia do Porto, e os estudantes vêm cá, fazem atividades com os nossos miúdos, dinamizam alguns projetos, ajudam no apoio ao estudo, fazem várias atividades lúdico-pedagógicas e o objetivo principal é nós combatermos aqui o insucesso escolar e o abandono escolar, acima de tudo, e os miúdos têm a oportunidade de terem um espaço de convívio, de lazer, que podem aproveitar, podem comunicar, podem estabelecer relações e é muito importante porque, de facto, é um sítio seguro onde eles podem se sentir confortáveis e criam amizades e eles sentem muito felizes aqui. Cada vez mais nós sentimos que os estudantes são assoberbados de atividades e de projetos e dinâmicas em que se querem envolver e participar e que faz todo sentido até para enriquecerem o seu currículo, mas a solidariedade é uma dessas componentes que cada vez mais os estudantes querem participar e faz muito sentido porque é uma mais-valia que os enriquece, porque eles trabalham aqui competências a nível social e político. Nós voluntários vimos para ajudar nas atividades, nas deslocações para possíveis atividades fora do centro. Acabamos por criar uma ligação com os jovens, tanto somos úteis para eles como eles úteis para nós, porque quando é uma escapatória também à nossa rotina, vimos descontrair, brincar, estamos mais a par da realidade deles, porque estamos numa faixa etária mais próxima, somos todos universitários e acabamos por facilitar, se calhar também um bocadinho a conexão entre a Jéssica, as ideias dela e as crianças que também gostam muito de desenvolver as atividades connosco. Fazemos bolos, fazemos croissants, fazemos pizzas, cachorros, fazemos várias atividades. E não só com comida, também fazemos várias cestas com comida. Ajudam-nos bastante, tanto como nas atividades, como se a gente precisar de alguma coisa para a escola, eles ajudam-nos, estão sempre aqui para nos ajudar eles. Já temos uma ligação forte com eles todos e é divertido. Nota-se que é um carinho especial, porque trata-se de uma questão de solidariedade, de carinho social, em que os estudantes têm a oportunidade de conviver com outros alunos, com outros miúdos e podem até servir de inspiração e ajudá-los a que eles continuem na escola e ajudá-los às vezes a desmistificar aqui algumas questões, às vezes eles têm alguns dilemas escolares e os nossos estudantes já passaram por isso, então ajudam a conversar e a falarem um bocadinho sobre isso. Sou estudante de Economia na Faculdade de Economia do Porto. É um bocadinho difícil transportar a área para eles. Bastantes vezes perguntam, mas o que é isso? O que é que tu estudas? Mas o que é Economia? E eu tento explicar-lhes, dar-lhes um conhecimento assim de uma forma mais ampla do que é Economia, para eles também se interessarem. Não é de todo fácil, essencialmente porque temos bastantes adolescentes e é uma fase em que já têm muitas ideias fixas, têm personalidade, já têm a sua personalidade muito formada, muito vincada
então nem sempre é fácil transportá-los para o que nós achamos que eles devem fazer, para as atividades que tínhamos planeadas. Com o tempo, o processo de adaptação, tanto aos voluntários quanto às coordenadoras, eles ficam mais maleáveis e conseguem interagir melhor connosco. É o desfecho do Somos Academia, dedicado às migrações, que teve lugar na escola que, ao longo dos últimos anos, tem exportado profissionais para outras latitudes, na área da enfermagem. Fechamos com a TAEP, fundada em 1999, a tuna que importa escutar neste final de programa. Voltamos a ver-nos em breve. Até lá. Com a sua
morrer.